A minha tá na bolsa. É sua aquela máscara? Não. Eu vi lá no banheiro. Tá dando chiadinho, né? Deus. Glória a Deus, né? Aninha. Aninha, não fica atrás, não. Fica ali pro lado, assim. Nossa, é o hino da minha filha, pastor. Esperando aqui. Minha filha, olha aqui. Ela adora. Mamãe, muita gente no canto, Fernanda. Me aproximo, Deixa ele no ventilador, vamos morrer assado. seu amor. Olha o vestido, que bonito. Que monte de passarinho. É passarinho? Não, é pássaro. É pássaro. Eu comendo. Pássaro ou é peixe? Demais, né? Não é? Carinho. Tem uma pulseira também, que lindo. Ele faz. Som. Ei, Sabrina. Gente, meus minutos para pregar. Tá indo embora. Entregar. Aí eu tenho que correr demais. Vamos que o culto vai até meia-noite. Pastor, você quer que eu durmo fora de casa? Só faz isso. Culto hoje até meia-noite. Eu falei com ele, ele tá querendo que eu fique na rua, né? Larissa. Olá. Ligou já? Oh my God, misericórdia. Vou dar meu microfone pro pastor, por menos não tem outro cabo aqui. Som. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Querido, abra a tua Bíblia comigo. 1 Pedro, capítulo 5. Glória a Deus, aleluia. Gente, como eu gostaria que a igreja toda estivesse aqui, viu? Amém? Glória a Deus. Todo mundo achou? 1 Pedro, capítulo 5. O versículo é o versículo de número 6. Vão começar do 5 e vão ler o texto todo. Rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros. Cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede sua graça.
Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Amém? Pai, é no poder do nome santo de Jesus Cristo, que nessa noite, Pai, nós dobramos o nosso coração, a nossa cerviz, Pai, dobramos os nossos pensamentos, Pai, deixamos, Pai, desligamos as chaves dos nossos problemas, Pai, de tudo aquilo que nós precisamos resolver, de tudo aquilo que nós não conseguimos fazer ainda no dia de hoje, Pai, de tudo aquilo que está programado para o dia de amanhã, e colocamos, Pai, toda a nossa ansiedade nas Tuas mãos. Entregamos ao Senhor toda a nossa ansiedade de todo o coração. Pai, nos rendemos ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o único, o soberano sobre as nossas vidas. E tudo que intentamos fazer, Pai, nós precisamos das Suas direções. Então, na noite de hoje, Pai, que o Senhor nos traga, Pai, o entendimento da palavra. Sejam vigilantes. Sejam vigilantes. Sejam vigilantes. Vigiai em todo tempo. Pai, nós consagramos ao Senhor esse culto, aplaudimos e bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Amém. Boa noite, amada igreja, paz do Senhor Jesus. Vamos declarar nesta noite que Jesus, em Tua presença, nos rendemos a Ti. Glória a Deus, aleluias. Vamos novamente, aclamar ao Senhor Jesus com uma salva de palmas, que é para Ele. Todo o nosso melhor é para Ele. Aleluias, glória a Deus. Glória. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagara agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagara agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar
e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Nós vamos declarar que nós vemos a glória do Senhor hoje aqui, o seu poder e a sua mão estendida sobre as nossas vidas, em todos os momentos, em todos os minutos da nossa vida. O Senhor está com as suas mãos estendidas, nos capacitando, nos preparando e nos dando vitória a cada minuto das nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Dos céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Dos céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar no seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluias, glória a Deus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Dos céus abertos hoje eu vou contemplar o amor desceu neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Dos céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome. Vou louvando o seu nome. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Meu Deus. Porque dele, por ele, para ele, sempre são todas as coisas. E o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas. Então, mais do que nunca, dizer para Ele
que para Ele, sempre por Ele, são todas as coisas. Coloque a mão no seu coração, igreja. Se entrega a Ele nesse momento. Momento de adoração. Momento de esquecer tudo. Se desligar dos problemas. Se desligar das aflições, das preocupações. E falar, declarar para Ele que por Ele, para Ele, são todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Oh, aleluias. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, glória. Cante, igreja, só vocês. Glória, 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 para sempre. Amém. Pode tomar o seu lugar, querido. Glória a Deus.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o seu nome. Amém? Querido, eu queria que você pensasse agora no seu lugar, qual que é a sua motivação para estar aqui na casa do Senhor? Nós começamos o nosso culto e eu li um texto de 1 Pedro 5, de 6 a 8. E o versículo 8, ele é muito particular e ele vai dizer o seguinte: vigiai, porque o inimigo da nossa alma está ao derredor, esperando aquele que possa tragar. Queridos, quando nós olhamos para esse texto e nós olhamos para tudo que ele quer dizer, no que diz respeito à volta de Jesus, também será da mesma forma. A palavra de Deus diz que é um segredo, e que ninguém sabe, mas esse segredo ele tem um propósito, para que nós sejamos vigilantes todos os dias. Porque a volta de Jesus, segundo a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 42, se não me engano, 44, ela vai dizer que será como um ladrão que invade uma casa, mas ele não avisa a hora que vai invadir, porque senão o seu dono estaria preparado para essa invasão. A palavra de Deus diz será como um piscar de olhos. E é muito interessante nós nos atentarmos para isso, porque quando nós falamos sobre a nossa motivação de estarmos na casa de Deus, e por que nós viemos para a casa de Deus, queridos, nós estamos pensando sobre a nossa vida, e estamos falando sobre uma palavra muito importante que é vigilância. E a vigilância, ela, naturalmente, ela precisa ser uma palavra de ordem, assim como a obediência na nossa vida, assim como a submissão e assim como a adoração a Deus, relacionamento com Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia que vem o nosso Senhor, mas considerai isso: se o pai da família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixasse que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos que, a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém? No capítulo 25, a gente vai encontrar a parábola das 10 virgens. 5 virgens prudentes e 5 virgens nécias, tolas, imprudentes, não preparadas. E a palavra de Deus diz que elas não tinham azeite, e pediram azeite para 5 que tinham azeite. Em nome de Jesus, Deus vai me permitir trazer uma palavra sobre esse texto do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 25. O Espírito Santo de Deus está trazendo algumas coisas ao meu coração, e eu vou pregar sobre essa palavra. Mas eu quero te dizer, queridos, que nessa parábola das 10 virgens, ela retrata a nossa vida na igreja, a nossa vida com o nosso Senhor Jesus. E ela trata da nossa vida como igreja. E ela vai dizer que como as nécias não tinham azeite para suas lâmpadas, para manter as suas lâmpadas acesas, saíram para comprar azeite. E quando elas voltaram, a porta já tinha se fechado. O noivo já tinha chamado as noivas e elas ficaram para fora.
Amados, quando nós olhamos para toda a obra de Deus e todo o cuidado que nós temos que ter com a obra de Deus e tudo aquilo que nós fazemos para Deus e a nossa motivação para estar aqui na casa do Senhor e também a nossa motivação para dizimarmos e ofertarmos na casa de Deus. E quando nós olhamos para a tarefa do pastor em relação a todas as vezes e todos os cultos, falar sobre esse momento que é tão importante, que faz parte da nossa adoração com Deus, talvez fique uma situação, uma missão um pouco difícil, para que as pessoas compreendam o pastor e para que elas entendam. O pastor Reis domingo trouxe uma palavra aqui sobre dízimos e ofertas, e ele falou uma coisa muito especial. E ele falou que a primeira semente não pode ser comida. Ela tem que ser semeada. Porque se nós comermos a primeira semente, depois nós ficaremos sem ter aquilo que plantar. Querido, eu quero que você entenda que existem alguns princípios na palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida, e que nós precisamos cumprir. E é justamente quando nós falamos sobre a nossa fidelidade com Deus. Porque a nossa fidelidade com Deus tem recompensa. E a palavra que eu vou ministrar sobre a sua vida essa noite, ela fala sobre essa recompensa com Deus. Ela fala sobre a nossa questão de fidelidade. Então eu queria que com muito amor e com muito carinho, se você for dizimar ou ofertar, e se quiser ofertar para essa casa, se quiser escrever no seu envelope, oferta para a construção, que você fique à vontade, querido, segundo aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração. Não por força, não por necessidade, ou não por qualquer outro motivo, não. Deus, eu reconheço tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Por isso, Senhor, eu sou grato quando chega esse momento na sua casa. E por isso, querido, nós vamos ouvir mais louvor. E se você for dizimar e ofertar, o faça com carinho, faça com amor, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Porventura lhes faltou alguma coisa, porventura lhes faltou alguma coisa, nada disseram eles, nada disseram eles, porventura lhes faltou alguma coisa, porventura lhes faltou alguma coisa, nada disseram eles, nada disseram eles. Que no poder do nome santo de Jesus, nós consagramos ao Senhor os nossos dízimos e ofertas que foram apresentados sobre esse lugar. Pai, que o Senhor abençoe cada um dos sacerdotes desse lugar e os fortaleça todos os dias das suas vidas. Que eles experimentem a fidelidade do Senhor como nunca experimentaram
até hoje. Que as mulheres desse lugar sejam fortalecidas, Pai, no seu estado emocional, sejam fortalecidas, Pai, no seu sistema nervoso, mãos, joelhos, pés, coração, no seu espírito, e que elas entendam, Pai, que todas as vezes que elas ficarem cansadas, sobrecarregadas, existe um Deus que quer trocar esse fardo com elas, porque o fardo dele é leve e suave. Deus, que no poder do nome santo de Jesus, elas possam se achegar diante do Senhor e buscar do Senhor, Pai, tudo o que elas precisam. Que no poder do nome santo de Jesus, os nossos jovens sejam, Pai, agraciados pela Tua mão e pelo Teu favor, e que obedeçam os seus pais, para que os seus dias sejam longos e prósperos sobre a face da terra. Nós oramos, Pai, abençoamos e consagramos ao Senhor a vida de cada uma das pessoas que estão aqui, que contribuem para que essa casa se mantenha aberta. Que a glória e o favor e a misericórdia do Senhor seja com as nossas vidas, que seja para expansão, crescimento e melhoria do Teu reino sobre esse lugar, e que no poder do nome santo de Jesus continue havendo sobre a nossa vida temor e tremor, para a condução dos dízimos e ofertas que aqui são apresentados. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus te abençoe rica e poderosamente. Glória a Deus. Quero te fazer uma pergunta muito simples, só para eu fazer um censo. Agora há pouco, faltando alguns 20 minutos para o culto, 15, 20, eu mandei uma mensagem no grupo para você que estava indeciso e que pensou de ficar em casa, para não ficar não, porque Deus tinha uma palavra para o seu coração. Tem alguém que veio porque ouviu esse áudio? Não? Então meu áudio foi muito ruim, viu, gente? Jesus, eu achei que pelo menos as 3, não, pastor, eu vim. Então meu áudio foi muito mal, viu, Ana? Meu Deus, amém. Glória a Deus que você está aqui, querido. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Apocalipse. O capítulo é o capítulo de número 3. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, para edificar a sua preciosa vida. 1 Pedro 5,8 nós lemos que nós precisamos ser vigilantes. E Deus preparou no meu coração, para o meu coração e para o seu coração. E a minha oração enquanto eu estava na minha sala foi: Deus, trata comigo essa noite. Trata comigo, Deus, essa noite. Pai, me passa na prensa, nas 3 prensas. Quando eu achar que a primeira está boa, amassa na segunda. E quando eu achar que já está amassado na segunda, tritura na terceira. Pai, mas eu quero que a Tua palavra me confronte todos os dias. Pai, que ela seja espada sobre a minha vida, todos os dias. Que ela seja o martelo que esmiuça a penha. Amém? Que ela seja o sabão do lavandeiro, que me lava, que me redime, que me conduz, que me faz pensar em ser um marido melhor, me faz pensar em ser um homem melhor, me faz pensar em ser um cidadão melhor, me faz pensar em ser um pastor melhor, me faz pensar em ser um servo melhor, me faz pensar sobre todas as obras mortas que podem estar dentro de mim e eu ainda continuo fazendo segundo a minha vontade, o meu entendimento e o meu conhecimento. Por isso, Deus, no poder do nome santo de Jesus Cristo, fala com a Tua igreja essa noite, Pai, sobre essas obras. Fala com a Tua igreja essa noite, Pai, sobre vigiarmos, sobre sermos vigilantes, sobre obedecermos, Pai, sobre reconhecermos o Senhor como tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida e nada mais.
Deus, em nome de Jesus, a nossa oração é que a Tua palavra seja simples. Pai, seja de fácil acesso ao nosso entendimento, e que o Espírito Santo de Deus brade sobre o nosso coração e fale sobre a nossa vida nessa noite. Por isso, Pai, no poder do nome santo de Jesus, nós consagramos ao Senhor esse culto, porque nós sabemos que só o Senhor pode brilhar nesse lugar, só o Seu nome pode ser engrandecido, só o Senhor pode ser exaltado nesse lugar. Por isso nós aplaudimos e glorificamos o Teu nome, Deus. Amém. Glória a Deus. Crasso e arabadácia. Queridos, quero trazer um assunto muito pertinente à nossa igreja. Mas eu não estou dizendo a nossa igreja, essa casa de pedra. Eu estou dizendo a nossa igreja. Eu e você. Não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo de Deus? Eu preciso primeiro fazer um pano de fundo para que você entenda. Queridos, se nós pudéssemos intitular essa mensagem no dia de hoje, seria acesa diante dos homens, apagada diante de Deus. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Queridos, nós vamos falar da carta à igreja em Sardes. Se não me engano, a quinta carta. É a quinta? É. Se não me engano, a quinta carta. E Deus trouxe uma palavra especial no meu coração. Mas primeiro, antes de nós lermos o texto, eu quero que você compreenda, você entenda o contexto e, a característica de toda essa cidade. Sardes foi uma cidade muito importante, sendo uma das cidades tidas como maravilhosas, linda e maravilhosa do mundo antigo. Existia um rio nessa cidade, e esse rio era um produtor. Esse rio, no fundo desse rio, existia muito ouro. E todo mundo entendia por isso que aquelas águas eram milagrosas e eram águas que curavam. E aquela cidade foi tida como uma das cidades mais importantes daquela época. Cidade estabelecida no meio das colinas, entre as colinas. E se tornou uma cidade militar, aonde a sua população orgulhosa, orgulhosa, acreditava ser impossível de ser invadida pelos seus inimigos. E por isso se tornou uma cidade militar, conhecida como a inviolável, aquela que não pode ser violada, aquela que não pode ser invadida, aquela quem o inimigo não tem condição de invadir e de tomar. Amém? Por quê, pastor? Porque é uma cidade que estava entre as colinas, colinas altas e muito grandes, que era necessário escalar penhascos para que se achegasse até as portas dessa cidade. Amém? No ano 529 a 547 antes de Cristo, foi cercada por Ciro, rei persa. E os soldados de Ciro, estrategistas, vigiaram aquela cidade durante 14 dias.
14 dias no meio do mato vigiando aquela cidade. Conta-se uma história com H maiúsculo, não é a história inventada, de um historiador muito famoso, que um dos soldados que fazia vigilância durante a noite cochilou, adormeceu e o seu capacete caiu, rolou penhasco abaixo. Esse soldado, sem ninguém saber que ele havia cochilado, desceu por uma passagem secreta que só os soldados da cidade de Sardes conheciam e foi buscar o seu capacete. Os inimigos que estavam de espreita descobriram o caminho e seguiram esse soldado. Guardaram o caminho. E com o passar dos dias, ajuntaram o seu exército. Entraram naquela cidade, abriram as portas enquanto eles estavam dormindo, abriram os portões da cidade e a cidade foi invadida pelo exército. E foi tomada pelo exército de Ciro. Amém? Até aqui tudo bem? Queridos, a palavra de Deus diz que a cidade foi tomada pelo inimigo. E a palavra de Deus, ela nos relata que a cidade ficou em ruínas. No ano de 218, aproximadamente, a 213 a 218, aproximadamente, se não me engano, a palavra de Deus, ela vai nos relatar, os historiadores vão nos relatar, que a cidade foi invadida novamente. Novamente. Agora não por uma história igual ao soldado que cochilou enquanto deveria vigiar. A cidade foi invadida. A cidade foi invadida. Mais uma vez, porque estava desapercebida. Antíoco Epifânio, rei da Síria, com seu exército, invadiu essa cidade. Amém, igreja? Mais tarde, Alexandre Magno reconstrói a cidade e leva a cidade à adoração da rainha Cibele, a deusa mãe que eles acreditavam que ressuscitava mortos. No ano 17 depois de Cristo, a cidade de Sardes, depois de ser reconstruída, sofreu um grande terremoto, causando destruição de quase toda a cidade. Amém? O imperador de Roma reconstrói a cidade, mas agora envolvida e influenciada pela cultura idólatra e imoral. Todas as influências que a cidade passou e que todo o povo que estava naquele lugar, também a igreja de Sardes passou, porque a igreja é formada de pessoas, e não seria diferente a sociedade passando por tantos abalos e tantas transformações, ela não ser também acometida de ser influenciada a adorar outros deuses que não fosse Deus, a ser influenciada com as coisas mundanas daquela época. Por isso a carta para a igreja de Sardes e não para a cidade de Sardes. Porque naturalmente Jesus não estava olhando para aquele lugar como cidade, mas estava olhando para aquele lugar como igreja estabelecida. Amém, igreja? Está todo mundo entendendo? Amém? Glória a Deus. Queridos, o problema da igreja de Sardes não foi a perseguição e não foi a heresia. Porque quando nós entendemos que a igreja tem algum problema, nós automaticamente
somos acometidos de pensar que a heresia estava sendo pregada naquele lugar, a palavra de Deus havia sido esquecida, ou que talvez a igreja estava sendo perseguida. Não é isso, irmãos? Amém? Só que o problema da igreja de Sardes não era nenhum desses dois. É porque a igreja de Sardes se tornou uma igreja de aparência. Todas as pessoas olhavam para a igreja de Sardes e imaginavam que a igreja estava viva. Mas como a igreja estava influenciada por tudo que estava acontecendo naquela época, a igreja estava morta espiritualmente. Amém, igreja? Estou contando a história da igreja de Sardes. Não é a nossa, é de Sardes. Mas que Jesus vai trazer alguns cuidados e algumas alusões para mim e para você como igreja. Sabe para quê, queridos? Para que nós não caiamos nos mesmos laços que a igreja de Sardes. Amém? Queridos, a igreja era vista como maravilhosa aos olhos dos homens. Fazia tudo o que agradava aos homens. Era viva diante dos homens. Era poderosa diante dos homens. Era vibrante diante dos homens. Mas não tinha, na verdade, a essência de Deus. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo, querido, que ela estava acesa diante dos homens e apagada diante de Deus. Amém? Glória a Deus. A igreja de Sardes foi marcada por dois erros cruciais. O primeiro deles, falta de vigilância. E o segundo, excesso de confiança em si mesmo. Por quê, pastor? Sardes, onde a sua população era orgulhosa. Os moradores daquela cidade tinham orgulho de ser uma cidade militar e de ser tida como a inviolável. Ninguém poderia violar, ninguém poderia entrar, inimigo não poderia tocar. E eles tinham orgulho disso. E em primeiro lugar, não estava vigilante. Amém, igreja? Vamos começar a pregar? Amém? Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: essas coisas diz aquele que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como o ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, porque são dignas. Ao vencedor, assim
será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus, você está comigo? Glória a Deus. Queridos, em primeiro lugar, uma coisa que nós como igreja precisamos entender. Amados, nós podemos ter tudo, sem a presença de Jesus. E nós não teremos nada. Nada. Casamento sem Jesus é nada. Casa sem a paz de Jesus é inferno. Finanças, muito dinheiro, sem a adoração correta a quem nós deveremos adorar, Deus, que isso não tome o nosso coração, é ser pobre e miserável. Queridos, estar nesse lugar sem a motivação correta não muda nada, nem na minha vida e nem na sua vida. Viver um evangelho que nós não vigiamos em oração, que nós não vigiamos em consagração e que nós não nos dobramos diante daquele que quer nos relacionar conosco, é nada, não é evangelho. Queridos, levantar a mão e confessar o Senhor Jesus, sem estar disposto a renunciar tudo que desagrada a Ele, não faz diferença nenhuma, nem na minha vida e nem na sua vida. É mesmo, pastor? É. Versículo 1. 7 Espíritos de Deus. Vai falar sobre a plenitude, vai falar sobre o poder e vai falar sobre a santidade de Deus. A palavra de Deus, ela vai dizer que se a igreja deixar de ter Jesus Cristo, igreja não é tijolo, igreja, deixar de ter no centro da sua vida, em qualquer área da sua vida, Jesus. Se a igreja, eu e você, em qualquer área das nossas vidas, deixarmos de ter no centro da nossa vida a adoração ao Senhor Jesus, nós começaremos a nos preocupar e a fazer muitas coisas que não deveríamos nem tocar. Ministerialmente, somos chamados para uma obra sobreexcelente. Querido, não tem nada melhor, não existe nada maior, não existe nada mais gratificante do que servir ao Senhor. Não existe, não existe, não existe. Não se trata de cargo, e não se trata de emprego, e não se trata de função, e não se trata de estar numa posição, e não se trata de liderar pessoas, e não se trata de participar da reunião de liderança, não se trata de estar mais próximo do pastor, não se trata de ter mais intimidade com o pastor, não. Servir ao Senhor com a motivação correta é tão gratificante, que existem pessoas que limpam a casa quando ninguém vê,
E quando você as encontra, elas estão chorando, porque o Senhor as permitiu que limpasse a casa. Queridos, podemos fazer a obra que for, podemos ter o cargo de liderança que for, podemos assumir a igreja que for, podemos estar na posição que for. Entenda, se Jesus não for o centro disso tudo, nós vamos começar a fazer uma obra aqui na igreja. E muitas pessoas vão vir para esse lugar, e esse lugar não vai caber de gente. Sabe por quê? Porque nós vamos fazer muitas coisas que vão atrair as pessoas. Vão atrair. Mas de forma nenhuma nós estaremos preocupando com a vida dessas pessoas quando o juízo de Jesus chegar para cada uma delas. E aí, a minha responsabilidade ministerial e a sua responsabilidade ministerial não é olhar para aquilo que a gente faz e para o cargo que Jesus já nos permitiu estar. A nossa maior preocupação ministerial, independente da posição que você esteja, é saber se você está fazendo aquilo e Cristo está no centro daquilo que você está fazendo, ou se você está fazendo por qualquer outra motivação. Plenitude, poder e autoridade. 7 Espíritos de Deus. 7, o número da perfeição. O número de Deus, tido como o número da perfeição. Queridos, nós podemos enganar aos homens ao nosso redor, mas a Deus nós não conseguimos enganar. Não conseguimos. O livro de Provérbios, não sei se no capítulo 3, versículo 15, ou no capítulo 15, versículo 3, a palavra de Deus ela vai dizer que os olhos do Senhor estão por toda a terra. Não sei se é essa a referência, se não for, eu vou buscar depois. Observando os bons e os maus. Mas ele não está dizendo que você é mau e que eu sou bom porque o que eu faço é melhor do que você faz. Ou que você é bom porque eu sou mau, porque o que você faz é mais importante do que eu faço. Ele está olhando para dentro do nosso coração quando nós não estamos fazendo absolutamente nada. Sabe por que razão? Porque quando nós não estamos fazendo absolutamente nada, que se refere à obra do Senhor, a probabilidade de nós encontrarmos algumas coisas nas nossas vidas que não agradam a Deus são milhões e milhões de vezes mais perceptíveis e mais claras. Já imaginou as nossas obras diante de Deus e nós chegarmos diante de Deus e ouvirmos uma voz? Fez muito, né? Não fez? Fiz, trabalhei, fiz muito. Mas eu não era o centro da motivação do seu trabalho. Então todas as suas obras são mortas. De que adianta eu e você que professamos o nome de Cristo estarmos acesos e brilhando diante dos olhares humanos, recebermos aplausos, tapinhas nas costas, recebermos elogios, mas quando nós estamos no secreto e precisamos falar com Deus, nós estamos como a igreja morta, que não sabe nem o que falar mais quando abre a sua boca.
A transformação só pode acontecer quando reconhecemos os nossos pecados, nos arrependemos dos nossos pecados e os abandonamos. Queridos, eu encontro muitas pessoas, principalmente as pessoas que formaram comigo, e tinham homens e mulheres, que eu olhava lá no seminário, e que eu falava, gente, quando esse cara sair daqui, quando essa menina, cara, o inferno está perdido. Ele vai explodir aquele inferno, ele vai matar Satanás. E aí nós encontramos com essas pessoas hoje. E essas pessoas estão andando e fazendo muitas coisas. Muitas coisas. E nós, a um determinado momento, olhamos com os nossos olhos e nos alegramos e ficamos maravilhados com todas aquelas coisas. Mas quando nós sentamos para conversar e nós começamos a falar sobre intimidade, nós entendemos que estão cheias e repletas de obras mortas diante de Deus. Estão acesas diante dos homens e se preocupando com tudo aquilo que é importante nessa terra, fazendo tantas coisas que são importantes para essa terra, mas estão apagadas diante do Pai. Apagadas. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as suas obras na presença do meu Deus. Ei, Deus manda um anjo falar com a igreja. Imagina se nós ouvíssemos isso na nossa caminhada. Eu não tenho achado íntegra as suas obras diante de Deus. Queridos, e essas obras, elas não estão falando daquilo que nós fazemos na igreja, não. Elas estão falando em particular da nossa vida, como nós lidamos com todas as coisas das nossas vidas. Querido, ela está falando sobre os nossos relacionamentos, ela está falando sobre a nossa casa, ela está falando sobre a nossa conduta, ela está falando quando nós estamos aqui dentro, quando nós saímos daqui de dentro, quando nós voltamos para cá, quando nós estamos no caminho para o serviço, quando nós estamos no serviço, quando nós estamos em todos os lugares. Ela está falando da obra que tem que ser completa, perfeita, absoluta, e tem que ter plenitude em Cristo Jesus, para que tenha autoridade diante das pessoas. É dessa obra que está dizendo. Ouvi alguns dias desses, alguém que ministrava, falando que tem acompanhado muitas pessoas que oram sem poder, e não conseguem mais mandar o capiroto embora. Não conseguem mais matar o capeta. E eu quero te dizer, querido, se Cristo não for o centro da minha vida em tudo, queridos, nós não conhecemos Cristo. Nós não conhecemos Cristo. João, não existe nada mais importante na minha vida do que Cristo. A nossa vida tem que ser permeada dessa realidade. Cristo é tudo o que nós precisamos. Queridos, a transformação só acontece quando reconhecemos os nossos pecados e os abandonamos. Haviam 3 realidades entre os membros da igreja de Sardes. Escute isso. A primeira delas: muitos estavam mortos espiritualmente. Muitos outros estavam para morrer, influenciados por aqueles que já estavam mortos. E poucos não haviam
se contaminado. 3 realidades dentro da igreja do Senhor Jesus, dentro da igreja de Sardes naquela época. 3. Aqueles que já estavam mortos e influenciavam os que estavam na corda bamba a cair da corda bamba e a morrer também, porque morrer era melhor. Mas tinham aqueles remanescentes que não deixaram se contaminar. Eram fiéis em tudo que faziam. Cristo estavam em primeiro lugar na sua vida. A obra da vida deles, eles procuravam fazer a obra perfeita, com poder e com autoridade. De Cristo Jesus que estava derramado sobre a vida deles, para que impactasse as outras pessoas que estavam ao redor. Qual que é a retórica da minha vida e da sua vida? Eu estava vendo a célula de jovens ontem, e o nosso amado Lucas falando sobre os personagens famosos que dançam lá. Aí tinha um grupo chinês lá que falou o nome, que eu nem sei o que é, que dança e todo mundo parece igual, né? Todo mundo igual. E aí falou o nome lá do negócio lá que dança, e aí falando por que eles tinham poder de influenciar as pessoas. E aí os meninos falaram um monte de coisas. Só que ele trouxe essa pergunta para a Bíblia. E disse assim: será que Jesus tem o poder de influenciar a minha vida e a sua vida, como esse artista tem a capacidade de influenciar a minha vida e a sua vida? Qual que é a diferença? A diferença é muito simples. A obra morta dessa terra e uma obra espiritual e viva diante de Deus, acesa diante de Deus. E nós, como cristãos que professamos a mesma fé, precisamos ouvir essa palavra e dizer assim: Deus deu uma palavra para o pastor gritar para a igreja: ei, tu que dormes, acorda! Queridos, a exortação e o remédio e a mudança que nós precisamos, em primeiro lugar, se chama vigilância. E vigiar tem a ver com orar, dobrar-se diante daquele que te chamou. Jesus, no jardim de Getsêmani, próximo de Jesus passar a maior aflição da sua vida, chega diante dos seus discípulos e diz: Humberto, será que vocês não podem vigiar comigo nem 1 hora? Sai. Volta. Humberto, será que vocês não podem vigiar comigo nem 1 hora? Sai. E volta. Humberto, será que vocês não podem vigiar comigo nem 1 hora? Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor. Pedro, tu me amas? Tu, Senhor, tu é quem sabes. Pedro, tu me amas? Senhor, aí não, aí é demais. O Senhor é que sabe. Espera aí. O que Jesus estava perguntando para Pedro? Pedro, você me ágape? E Pedro estava respondendo para ele: Jesus, eu te filéu. O que o senhor está fazendo, pastor? Eu estou dizendo, querido, que o amor que Pedro conseguia sentir por Jesus era amor de amigo. Porque na primeira hora que a corda apertasse para arrebentar, perna para quem te quer. O que aconteceu com Pedro? Vazou. Olha, você é um deles. Você veste como eles. Você fala como eles. Eu não, eu nunca o conheci. Amor filéu, de amigo. E Jesus estava falando com Pedro: Pedro, aprenda do meu ágape, amor ágape, que não tem condição
nenhuma, não pede nada em troca, é incondicional. Eu te amo e ponto final, independente do que você faça. Mesmo que você me traia, que eu já sei que você vai me trair, mas eu continuo te amando. Queridos, vigilância significa gritar: acorda, igreja, tu que dormes. E não tenho achado íntegras as suas obras diante de Deus, quer dizer o seguinte: queridos, vocês estão fazendo essa obra, mas acontece que vocês não estão a fazendo para mim. A motivação do coração de vocês é outra. Então vocês não fazem essa obra para mim, porque ela não chega nem perto de ser excelente. E a palavra de Deus vai dizer o quê? Tudo que fizeres, querida, faça com excelência, porque não faz aos homens, mas faz diretamente ao Senhor. Amém, igreja? Todo mundo aqui comigo? Estou achando que vocês são muito calados. Está acontecendo alguma coisa? Não? Só refletindo? Queridos, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o. Arrepende-te. Lembre-te, pois, do que tens recebido. Examina e guarda. Queridos, o caminho para o arrependimento é a palavra de Deus. Não existe outro caminho. Pastor, eu achei que quando eu chorava, eu estava mostrando que eu arrependi. Obra morta, está mostrando para os homens. Arrependimento tem a ver com a palavra de Deus. Jesus, em toda a sua vida, renunciou tudo o que podia, inclusive o que não podia, por minha causa e por sua causa. E quando nós olhamos para a palavra de Deus arremetida para a vida que nós intentamos levar aqui, Deus e Jesus Cristo estão nos ensinando todos os dias. Ei, existem muitas coisas na sua vida que você precisa abrir mão e renunciar, precisa se arrepender, mas isso só vai acontecer se você tiver relacionamento comigo. E a maior, a mais eficaz e a mais poderosa forma de você se relacionar comigo é através da minha palavra, é ouvir, guardar e obedecer a palavra. Sardes perdeu a comunhão com a palavra. Sardes perdeu o interesse pela palavra de Deus e estava sendo influenciada pelas coisas do mundo. Não adianta dons, habilidades, tempo de igreja, tempo ministerial, experiência ministerial, se não há tempo para a palavra. Não adianta. Não adianta. Queridos, eu vivi muito tempo, fazendo tudo o que eu podia e que eu não podia fazer. Até o limite de cansaço, aonde o homem não podia estar mais cansado. O que é, pastor? Visitas de madrugada, expulsar demônios, todo dia. Visitar hospital todo dia, orar para enfermo todo dia, orar por casamentos quebrados e fazer reconciliação do casamento todos os dias. Querido, saía daqueles lugares cheio de Deus, achando que eu estava cheio de Deus,
porque um casamento que estava quebrado, Deus me permitiu, não por minha causa, mas por misericórdia do casal, que fosse ministrada uma palavra no coração dele, uma palavra no coração dela, aonde eles estavam com papel para assinar em cima da mesa, e rasgaram o papel na minha frente, e eu pude fazer uma renovação de votos com um cálice de ceia e um pão de ceia, e ungindo as alianças, e orando pelos dois ajoelhados diante de mim, achando que eu estava numa posição diante deles, mais alta do que a posição que Jesus estaria diante deles. Porque se Jesus estivesse orando por eles, Jesus estaria de joelhos. E eu estava de pé, achando que estava fazendo aquilo que o Senhor pediu para que eu fizesse. Demônios! Ficava maravilhado, cheio, igual um balão. Cheguei perto do homem endemoniado. E quando eu abri a minha boca, eu proferi a primeira palavra, ele caiu endemoniado, eu orei e o demônio saiu. Enfermidade. Uma certa vez eu fui no hospital, e fui chamado para ir lá. E uma menina estava lá, mais ou menos de 20 anos, em coma profundo. Teve uma doença que ninguém descobria lá, e ela era do corpo da Aninha. Aqui ó, Ana. E ela estava inchada, estava desse tamanho de inchada, de soro, de remédio, tudo que você imaginar. E eu chego lá naquele CTI, e não podia entrar com óleo, sabe que não pode entrar. Mas o meu óleo estava pequenininho no bolsinho da calça jeans, assim lá dentro. Aí chego lá diante dela. Pego a minha Bíblia e leio para ela o Salmo 91. Ela não mexia e não falava nada. E quando eu terminei de ler o Salmo 91 para ela, escorre uma água do seu olho, no cantinho do olho. E eu entendi que ela estava me respondendo porque Deus estava permitindo. E pela misericórdia de Deus com a vida dela, e não tem nada a ver comigo, eu orei para ela uma oração dela aceitar Jesus. E Deus permitiu que saísse mais uma lágrima do olho dela e escorresse a segunda lágrima. E eu fui embora. E a família toda lá fora. E a família olhava para mim e não entendia nada. E me perguntava, vê aí pastor, o que vai acontecer com ela? Eu disse, querido, Deus vai restaurar a vida dela. Fui embora. 32 dias depois, eu estou na igreja em Itaúna pregando. E quando eu comecei a pregar, levanta uma menina com uma pasta na mão e diz, pastor, magrinha, igual a Ana. Pastor, esbelta, né Ana? Não é magrinha, esbelta, fica mais chique, né? Igual a Ana, corpo de Miss. Levanta, com uma pasta na mão. E grita lá do meio da igreja, pastor, posso dar um testemunho? Eu falei, pode. E entrego o microfone para ela, ela sobe no altar e eu sento. E aí ela começa a contar o seguinte. Um dia eu estava no hospital, e foi um pastor orar por mim. E ele leu o Salmo 91. E depois ele fez uma oração de entregar a vida para Jesus. E naquele momento eu acredito que mesmo que inconsciente, Deus permitiu que eu ouvisse o Salmo e que eu aceitasse Jesus. E hoje eu estou aqui para dar o meu testemunho. E pedi o menino da mesa que eu nem sabia para passar um pendrive. E mostrou ela lá na cama inchada, desse tamanho. E ela mostrando a foto. E quando eu olhei aquela foto lá de baixo, eu lembrei de que menina que ela estava falando. E era eu que tinha ido orar por ela. E aí quando eu olhei para esse fato, os dias que passaram esse fato, eu fiquei muito grande. Queridos, muito grande. E todo mundo me cumprimentava. E todo mundo falava comigo. E todo mundo ia lá contar o mesmo caso. E eu ficava muito grande diante das pessoas. Mas quando eu chegava, de tanto trabalhar,
eu não tinha tempo para isso. E um belo dia, de madrugada, Deus olhou para mim e disse assim: você tem o título, mas se comporta como os mundanos. A igreja de Sardes deixou a comunhão com Deus, abandonou a palavra de Deus, tinha o título, tinha aparência, aparentava ser cristã, brilhava diante dos homens, mas diante de Deus fazia tudo completamente diferente. E Deus me permitiu que eu ficasse de molho por um tempo, para que eu compreendesse o que é ter tempo com a palavra dele. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque nós temos experiências com Deus e Deus trata conosco de uma forma específica e especial. A minha experiência nunca será a sua, mas eu quero te dizer uma coisa: seja ousado em Deus, como eu falei domingo. E naqueles momentos que você pode dizer não e fechar a porta e parar de escrever a sua história, sempre diga sim para Deus e continue permitindo que Ele escreva a sua história, porque senão a sua história pode durar apenas um capítulo e um versículo, e Ele quer escrever a sua história de muitos capítulos e de muitos versículos. Diga sempre sim para Deus. Queridos, a igreja só pode transmitir uma imagem. Eu e você, quando saímos lá fora, só podemos transmitir uma imagem. Só nos é permitida uma imagem. Não tem duas, não tem três e não tem quatro. Queridos, a palavra de Deus vai dizer no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 22, no versículo 4, ela vai dizer o seguinte. Versículo 14, ela vai dizer o seguinte: muitos são chamados, poucos são escolhidos. No devocional de hoje de manhã, onde Deus já estava preparando meu coração para a palavra de hoje foi: você pode contar a minha experiência a vida inteira e dizer que você preferiu a segurança do barco ao colocar os seus pés na água, mas eu prefiro descer as águas e ter a experiência que meu mestre teve. Querido, olha, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, vai dizer o seguinte: sede santos, porque eu, o seu Deus, o Criador, aquele que te chamou para que você seja santo. A única imagem que nós, como igreja, podemos apresentar lá fora é uma imagem de santidade. E santidade não tem a ver com perfeição, e não tem a ver com aquele que não erra, mas tem a ver com aquele que está sempre preocupado em se lavar quando erra. Amém, igreja? Hebreus 12:14 vai dizer o seguinte: procurem afastar-se de toda discórdia e busquem levar a vida pura e santa, porque aquele que não é santo não verá o Senhor. Procure levar uma vida sem embaraço. Não se embarace nas coisas desse mundo. Viva uma vida pura e santa. Se santifique, se separe para Deus. Não se embarace com as coisas desse mundo. Porque aquele que não busca santidade não encontrará a face de Cristo. Amém? Todo mundo comigo? Vocês não estão muito calados, não? Então glorifica o Senhor.
Versículos 5 e 6 para a gente acabar. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum o apagarei. O seu nome, eu não apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvido para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, ouça. Amém. Queridos, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 10, no versículo 33, a palavra de Deus abre lá, que é o último versículo que nós vamos ler agora. E nós já vamos terminar. Pode ficar de pé no seu lugar, que a gente já está acabando nosso culto. Luzia já levantou a sobrancelha lá atrás. A sua decisão hoje, as suas escolhas hoje, o que você decidir para a sua vida hoje, vai determinar aonde você vai estar amanhã. O que o senhor está dizendo, pastor? Eu estou dizendo, querido, que as sementes que você semear hoje, vai decidir o que você vai colher amanhã. O caminho que você decidir hoje, vai decidir aonde você vai estar amanhã. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque a palavra de Deus, além de trazer a igreja, e trazer uma palavra para que a igreja acorde e se posicione naquilo que é importante para ela, para que ela não se preocupe em fazer aquilo que ela não deveria fazer, e para que ela não se preocupe em fazer aquilo que não agrada a Deus, se preocupar com tantas coisas e serem obras mortas. Deus também, além de chamar a sua igreja para um concerto, eu e você, Ele traz uma promessa sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele não é um Deus carrasco, que diz que o juízo vai vir sobre a nossa vida, sem antes nos avisar o que nós precisamos fazer e como nós precisamos andar. A palavra dele é verdadeira e é uma só, não muda e não tem sombra de variação. E a palavra dele vai dizer o seguinte: se continuardes do jeito que está, acesa diante dos homens e apagada diante de mim, o meu juízo virá sobre você como ladrão que vai assaltar uma casa, onde o dono da casa não sabe o horário que o ladrão vai assaltar, senão vigiaria a casa e impediria que o ladrão entrasse. A palavra de Deus diz na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 8 que nós lemos: vigiai, vigiai, seja vigilantes. A igreja de Sardes pecou 2 erros fatais. Confiou em si mesma, na sua capacidade, e não vigiou. Entenda o que a Bíblia está nos dizendo, o que Jesus está propondo para mim e para você como igreja. Querido, se não vigiar e se confiar na força do seu braço, miserável será você. Ai do homem que confia no homem. Uns confiam em carros e cavalos, mas nós que professamos o nome de Deus, fazemos menção ao nome do Senhor. Amém? Versículos 5 e 6. Ao vencedor, vestiduras brancas. O que quer dizer isso, pastor? Ele está fazendo a primeira promessa para mim e para você. Se você perseverar até o fim, porque aquele que vai vencer é aquele que perseverar até o fim. Vestiduras brancas, está falando sobre vida eterna com Deus, porque Ele vem buscar uma noiva sem mácula, sem mancha. Ele vem buscar uma noiva limpa, sem pecado. E a palavra de Deus está dizendo que ao vencedor, aquele que perseverar e obedecer essa palavra e tiver comunhão comigo, vestiduras brancas, vida eterna. E a segunda promessa, para terminar, a palavra está dizendo o seguinte: de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida.
Que isso, pastor? Eternidade com Deus. Eternidade com Deus. Vida eterna e uma vida de eternidade com Deus. Vestiduras brancas, e não apagarei o seu nome do livro da vida. A recompensa da nossa fidelidade. Ela vai dizer o seguinte: Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus capítulo 10, versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que estás no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Se você entendeu, pode aplaudir e glorificar o Senhor. Amém, igreja? Pai, é no poder do nome santo de Jesus que nós oramos essa noite e colocamos a nossa vida diante do Senhor. Rendemos o nosso coração e te pedimos, Deus, no poder do nome santo de Jesus, revela-nos a nós as obras que ainda são obras que não têm o Senhor como centro da vontade das nossas vidas. Pai, que o Teu Espírito Santo de Deus possa trabalhar nessa palavra no nosso coração. E que nós entendamos, Pai, no poder do nome santo de Jesus, que nós precisamos olhar para nós como igreja e sabermos, Pai, que temos uma responsabilidade. E a nossa responsabilidade como igreja é que eles encontrem uma igreja em santidade, que eles tenham uma imagem de uma igreja poderosa. E a igreja poderosa não é aquela que faz as coisas para agradar os homens. A igreja poderosa é aquela que está no centro da vontade do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor tem permitido que ela faça, sem se preocupar com as coisas que não dizem respeito com o reino de Deus. Por isso, Deus, nessa noite, que nós como templo e morada do Espírito Santo de Deus, sejamos tocados e que tenhamos entendimento sobre a palavra que foi ministrada nessa noite, aonde o Senhor nos alerta como igreja a, em primeiro lugar, não esquecermos a comunhão com o Senhor, e em segundo lugar, tudo que nós fizermos na nossa vida, que esteja diretamente ligado a Cristo. Que Cristo seja a nossa principal motivação. Por isso nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você crê, aplaude e glorifica o Senhor. Temos alguém no nosso meio que nunca fez uma oração de confissão ao Senhor, entregando a sua vida para o Senhor governar, e que foi tocado pela palavra de Deus e que precisa entregar a sua vida para Deus, ou talvez andou pelos seus caminhos e durante muito tempo andou desviado, fazendo as coisas segundo o seu entendimento, e que hoje foi tocado pela palavra e que precisa se reconciliar com Deus. Se temos alguém aqui nesse lugar, querido, eu quero que você entenda que não é uma chamada do pastor, e muito menos da igreja. É uma chamada do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Se Ele permitiu que você estivesse nesse lugar, é porque Ele queria falar com você, e Ele queria que você se colocasse na posição que Ele quer que você esteja. Posição de honra nele. Se tivermos alguém nesse lugar, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos, eu quero orar por você. Temos alguém? Quero te dar mais uma oportunidade. Talvez Deus falou, querido, profundamente com você, e você sabe que precisa se render a Ele. Essa é a oportunidade que você tem. Temos alguém? Todos reconciliados com Cristo? Então aplauda e glorifica o Senhor. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Santo Espírito de Deus sejam com todos vocês,
hoje e para todo sempre, no poder do nome santo de Jesus, vão em paz. Só mais um minuto. Dia sábado, que é 24, a partir das 14h30. Dia 22, a partir das 14h30, tem um evangelismo na praça. Querido, uma oportunidade para você doar o seu tempo para ganhar almas para Jesus. Está sob o controle do nosso amado Evandro. Amém? Domingo tem culto. Palavra de Deus para a sua vida. Amém? O GC está acontecendo aqui na terça-feira. Não deixe de participar do GC na terça-feira. As orações estão acontecendo na igreja terça-feira, de 9 às 10 da manhã, e quinta-feira, de 6 às 7 horas da noite, aqui na igreja. Venha investir uma hora do seu tempo para adorar o Senhor. Se você tiver alguma coisa para doar em relação ao bazar, precisamos. Nos doe, querido. Daqui a pouco nós vamos fazer outro bazar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vá em paz. E se você entendeu aquilo que Deus queria falar com você, pode aplaudir, glorificar, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória.